Bom dia, crente, bom dia, crente. Bom dia, crente, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, crente, bom dia. Levanta, crente, levanta. Já levantou, crente? Já levantou, já tomou teu café, já tomou o teu banho primeiro, já tomou teu café, já tá ali glorificando e agradecendo. Já tá no teu trabalho? Ai, meu Deus, hoje é sábado. Mas também trabalha. Bom dia, crente, a paz do Senhor, crente. Bom dia, papai. Bom dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Senhor, obrigado. Toda honra e toda glória para ti. Obrigado, 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 Jesus. Bom dia, crente, rapaz. Levanta, levanta. Eu vou ver essa tá louco. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, crente. Ai, irmão Bené. Irmã Bené, a senhora tá aí falando de trabalho, trabalhar e tal. A senhora não tá de trabalho, não. Tô vendo aí que a senhora tá em casa. Pois é. E não é, crente? Pois é. Tô em casa. Irmã Bené, deixa ele, só vai perder seu trabalho. Deus o deixa. Ele sabe todas as coisas, né? Não deu da irmã Bené hoje, né? A irmã Bené amanheceu para fazer o cuscuz, não tá muito legal, né? Então, crente, se não tá muito legal, fica em casa, se cuida, né? E glorifica a Deus. Hoje eu tô melhor, né? Tô melhor. Mas não deu de ir, né? Toda honra e toda glória pro Senhor. Toda honra e toda glória para o Senhor. Glorifique a Ele, adore Ele. Adore Ele, crente. Adore se está tudo bem. Adore se as coisas não estão indo do jeito que tu pensou, que tu planejou. O que importa é que está indo do jeito... A gente faz os planos. Mas o plano que vale mesmo, que é realizado na minha vida e na tua vida, é do Senhor. Então, toda hora Ele está no controle, né? E toda honra e toda glória para Ele. Sabe o que eu fico pensando, crente? Às vezes eu medito na palavra, né? Tava pensando sobre Daniel, a história de Daniel. Daniel ali, ele foi impedido, né? Ali ele foi, como se diz, ele colocou a vida dele em risco, porque ali tramaram contra ele, né? Daniel era alguém que o rei gostava, não é verdade? Mas olha, você vê como é que é a inveja, né? A inveja, crente, eu vou te falar. Esse negócio dessa inveja, crente, não é de hoje não, crente. Então, acorda, crente. Bom dia, crente, levanta, crente, sai pra fora, crente, acorda, crente, abre o olho, né? E às vezes você acha que é amigo, não é verdade? Mas aí o que aconteceu? Tramaram, porque viu que ali o rei gostava dele. E tramaram ali, fizeram ali... como se diz uma lei, né? Olha, rei, vamos aqui, a gente gosta tanto de você, meu rei, mas vamos fazer uma lei, porque ele sabia que Daniel jamais ia deixar de adorar, ia deixar de orar, ia deixar de adorar o Senhor Deus. Então ele disse, agora que nós vamos matá-lo. Ei, crente, nós não sabia o Deus que Daniel servia, e depois ficaram sabendo, né? Hey, vamos aqui, fizemos uma lei assim aqui e tal, que todos têm que te adorar somente a ti. Eles sabiam. E ali aquele rei aceitou, né? E tal, tudo bem, sabia. E depois do rei, ele não pode voltar a palavra atrás, não é verdade? Não podia voltar a palavra atrás. Depois dele ter assinado ali, aquilo ali, ele não podia voltar a palavra atrás. E aí Daniel continuou adorando o Senhor, continuou orando ao Senhor. E não podia orar, não podia se prostrar, a não ser para o rei. E Daniel jamais ia se prostrar para o homem, né? Porque ele só ficava de joelho perante ao Senhor. E aquela lei dizia, se não se prostrasse ao rei, se adorasse a outro ser, a outro Deus, seja o que for, e não o rei, que ia ser morto. E o que aconteceu? Né? Daniel não aceitou. Ele sabia o Deus que ele servia. E continuou adorando ao Senhor. E olha para te ver como era ousado Daniel. Medo ele não tinha. Ele abriu a janela que dava lá para, né, para todos ver o que ele estava fazendo. Ele abriu a janela. Ele poderia ter orado ali escondido, né? Se fosse eu, misericórdia. Irmã Bené, eu vou te falar como você acha o quê? Que eu sou o quê, crente? Ai, irmã Bené, crente, eu sou igualzinho você. Igualzinho você, pecador, igualzinho você, peco que só vendo, misericórdia. E tenho sentimentos, inclusive o medo. Eu não ia. Eu podia orar, mas escondidinho às vezes até debaixo da cama. Eu sabia que ia me colocar na cova do leão, sabe? Não é, a nossa fé não é mais igual era. Mas Daniel ali, e tu, crente, tu ia fazer isso?
Eu tô te perguntando, né? Eu digo de mim, né? Mas ele abriu a janela do quarto que dava para a rua lá, para que as pessoas, principalmente os inimigos dele, viu ele orando. Correram lá. Rei, sabe, Daniel, teu queridinho, sabe? Ele tá desse jeito assim, tá adorando lá, tá de joelho. E agora, rei? O rei não podia fazer nada, porque ele já tinha feito o decreto assinado. E o que aconteceu? Levaram Daniel e jogaram na cova do leão. E a palavra diz que naquela noite o rei não dormiu, por quanto ele amava Daniel, né? Ele não conseguiu dormir, passou a noite sem dormir. Amanheceu o dia, ele correu lá e falou: Daniel, teu Deus vive. Eita, chamou pro Daniel e ele disse: eu tô aqui, rei. Eu tô aqui, porque o meu Deus vive e o meu Deus me protegeu. E a palavra de Deus disse que ali aqueles leões estavam famintos. Daniel, com certeza ele passava era a mão na cabeça do leão, estava com a boca fechada. O Senhor fechou a boca daqueles leões e dano nenhum aconteceu. Eita, eita glória, eita glória. Não temas, não temas. É muito bom, por isso que nós temos que todos os dias, crente, buscar a palavra. Não importa o que estão tramando aí contra você. Às vezes na tua casa, na tua família, não sei, às vezes no teu casamento, né? Às vezes ali no meio dos teus amigos, né? Às vezes no teu trabalho, às vezes até na igreja. Irmão Benete, oxe! Eita glória, né? Às vezes ali dá um de amigo e tal, mas Deus sabe que tá ali por dentro do coração e Ele te revela, né? Se você é um homem ou uma mulher de Deus, você não fica enganada. Mas não temas, porque a palavra de Deus diz que Daniel não teve dano nenhum, passou a noite ali junto com aqueles leões e nada aconteceu. Eita, mas Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus não mudou. Esse Deus é o mesmo, crente. A diferença somos nós que mudamos, né? Às vezes chega algo até nós, às vezes vem um diagnóstico ali e a gente já perde a paz. É claro, somos, como eu disse, somos seres humanos, né? Sentimos medo, mas o que nós temos que fazer, primeiramente? Quem é que nós servimos? Servimos esse Deus maravilhoso. E sabemos que Jesus, o médico dos médicos, está conosco. Vamos primeiro perante a Ele. E aí depois, sim, procura o médico. Mas na confiança, porque quando você chegar lá, o médico pode dizer algo que vai te derrubar. Mas se tu for primeiramente ao Senhor, tu vai ficar em paz, porque tu sabe que Ele é contigo. Oh, glória a Deus, tu não vai temer. Às vezes é o teu casamento. Alguém se levanta ali e diz: eu vou destruir, porque eu sou cara, eu sou a última Coca-Cola do deserto. E às vezes tu tá se sentindo desse tamanhozinho. Eu sou o último biscoito do pacote. E aí às vezes tu olha e diz: não tem jeito mesmo. E aí o inimigo usa aquela pessoa e te inverte bem pesado. Mas se tu serve a Deus... crente, se tu serve esse Deus, tu não vai perder a tua paz, por mais que não é fácil passar por isso, né? Eu sei, às vezes hoje Deus está falando com alguém aqui, só Deus sabe o que tu tá passando no teu casamento, né? Mas não vai desesperar, não fica pela aí contando para A e para B o que tá acontecendo, que A e B não tá nem aí contigo não. A e B tá só rindo da tua situação. Se puder piorar, piora, né? Conte para Jesus, né? Conte para Ele, já entra no teu quarto, coloca teu joelho no chão e conta para Ele. Ai, irmã Beda, mas Ele sabe. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ver a tua ação. Senhor Jesus, tu tá vendo o que tá acontecendo na minha vida, no meu casamento. Tu tá vendo o que tá acontecendo na minha família. Às vezes alguém ali se levantou para destruir a tua família. Às vezes até ameaça de morte tem. Senhor Jesus, tu tá vendo o que é que tá acontecendo no meu ministério. Tu tá vendo, Senhor Jesus, o que estou fazendo ali, tentando derrubar. Senhor Jesus, tu tá vendo o que está acontecendo na minha empresa. A minha empresa está à beira da falência, já faliu. Senhor Jesus, tu sabe o que está acontecendo aqui no meu emprego. Tem pessoas ali fazendo de tudo para me tirar daqui dessa empresa. Tem pessoas ali fazendo de tudo para me ser demitido. Isso acontece. Senhor Jesus, tu sabe o que está acontecendo, Senhor Jesus, nas minhas finanças. Tu sabe, as portas se fechou. Tu sabe que hoje, né, eu tenho que arcar com algo
que eu tô até com medo de perder até minha vida e eu não tenho. Senhor Jesus, tu sabe o que está acontecendo. Entra na presença do Senhor. Faça como Daniel. E não temas, não tenha vergonha de orar ao Senhor. Vergonhoso é tu ir até alguém, pensando que esse alguém vai te ajudar de alguma maneira, e aí esse alguém não tá nem aí para ti. É quando tu sair, que tu virar as costas, né? Quem te conhece e até quem não te conhece sabe da luta, da prova, do problema, da vergonha que tu tá passando. Coisa que era para ficar somente só contigo e o Senhor Jesus, ou às vezes alguém ali na tua casa que não tem como esconder. Então, faça como Daniel, entra na presença do Senhor. Não importa qual é o leão que se levantou aí para te destruir, para tocar na tua vida, seja qual for a área que for. Eu te digo uma coisa, se tu entrar na presença do Senhor, Daniel, aleluia, glória a Deus, e o Senhor está falando aqui com homens e mulheres de Deus que estão passando por luta, às vezes estão querendo tirar a própria vida, não faça isso, porque Daniel foi jogado na cova do leão para ser devorado, e o Senhor Jesus lá chegou, oh glória a Deus, o Senhor lá estava, e nada aconteceu. Entra na presença do Senhor, Daniel, adore, quando tu adora, ele trabalha, glorifique, ore, entregue nas mãos dele essa luta, esta causa, e você vai ver o que é que ele vai fazer, oh glória a Deus, amém. Você entendeu, crente? Então levanta, crente, sai pra fora, crente. Tu só tem que se ajoelhar somente para orar. Aleluia, glória a Deus, o resto fica de pé. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor é contigo. E a palavra do Senhor disse que Daniel saiu para fora sem nenhum dano, mas aqueles homens foram jogados. E antes que chegasse lá na cova, lá no chão, os leões já o tinham devorado. Sabe? Aqueles que tramaram. Foram jogados, o rei mandou, joga. E antes mesmo que ele chegasse no chão, os leões já tinham devorado. Não temos quem se levantou aí contra ti. Fique em paz, fique na presença do Senhor, seja qual for a área que for da tua vida. Não temas, só entra na presença do Senhor, entrega das mãos dele e deixa ele trabalhar. Porque ele é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Amém? Glória a Deus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.